Passo a palavra agora para a professora Silvia Cintrão, professora especialista em poesia brasileira e portuguesa. Bom dia a todos e a todas. Senadora Ângela Portela, é uma satisfação imensa estar aqui. Senador Paulo Paim, ouvi-lo realmente foi um privilégio. Agora, muito obrigada. Professor Dr. Carlos Matias, conhecido de longa data, com grande admiração pelo seu trabalho, e Dr. Nicolas Ber, porque Nicolas Ber, o poeta, sempre devia ser chamado de doutor, né? Independente de quaisquer cursos, mas com que o título sempre carrega, né, dessa honra, dessa questão do saber, né, sempre agregado. Então, meu querido amigo também, Nicolas, saúdo a todos. E eu diria que eu estou aqui representando a Universidade de Brasília. Dentro da Universidade de Brasília, nós temos o Instituto de Letras, cujo diretor é de origem espanhola, mas um grande aficionado da poesia, e há algum tempo ele tem dado o apoio que nós sempre esperamos que houvesse, né, da universidade, inclusive o financeiro, para eventos que podem sempre estar falando dos poetas, sobre os poetas, e trazê-los também. Então, essa questão de homenagear os poetas vivos ou fazer homenagem a pessoas de valor para a nossa sociedade, eu acho fundamental. Nós sempre achamos isso. E me permito aqui, antes de falar um pouquinho sobre a questão do projeto de lei, gostaria de anunciar que o nosso programa de pós-graduação em literatura, que hoje eu coordeno, ele instituiu para homenagear os seus próprios 40 anos de existência. A criação foi em 1975, né? Então, esse ano nós comemoramos nossos 40 anos dedicados à literatura, à leitura, né? E à disseminação da vontade de estar junto com aqueles que pensam e sentem a realidade, que são os escritores e deles os poetas, né? Nós instituímos um prêmio literário. É o Prêmio Nicolas Ber de Literatura. Posso dizer que não foi uma coisa vinda de cima para baixo, foram os próprios alunos do programa de pós-graduação em literatura que nos sugeriram o nome do poeta. Eu estava, assim, evidentemente, né, muito contida, querendo sugerir, porque o Nicolas, além da grande poesia que faz, né, da valorização e crítica da nossa Brasília, crítica que é a construção fundamental, evidentemente, né, do nosso dia a dia, para a gente melhorar, para a gente fazer melhor, mais certo. Além disso, o Nicolas tem uma generosidade fundamental, que é estar nos lugares onde ele é convidado para falar de poesia, não só da sua poesia. E ele não vai só aos lugares onde, enfim, receba convites formais. Os poetas de Brasília, os jovens poetas de Brasília sabem disso. O Nicolas os apoia, participa do lançamento, seja o lançamento na livraria, né, maior livraria de Brasília, seja ali na esquina, né, seja dentro de uma sala da Universidade de Brasília. O Nicolas, sempre que pode, ele está presente. Então, quer dizer, a prova maior de ação cidadã, eu creio que não há. E, por isso, eu gostaria, né, de dizer que nós estamos muito felizes com isso, de anunciar publicamente, já que está sendo gravado também, achei que seria uma excelente oportunidade, né, de dizê-lo. Enfim, voltando para a questão da homenagem, da criação de um mês da poesia, eu gostaria também de fazer menção à questão da criação poética. O que é criar poesia, né? Criar poesia, segundo Edgar Morin, que é um filósofo francês bastante interessante, ele diz que nós temos dois estados de vida, né? O estado prosaico e o estado poético. O estado prosaico é aquele do nosso dia a dia. Eu preciso levantar, preciso tomar um banho, preciso me arrumar, pegar um táxi ou o metrô ou o carro, não só para chegar ao meu trabalho. Eu tenho que fazer isso,
né? Eu tenho que me alimentar, então eu preciso dizer para o caixa do supermercado, você tem troco? Ou aceita esse cartão? Isso nos mantém, né, na nossa vida, né, isso nos sustenta, né, no desenvolvimento do nosso dia a dia. E o estado poético? O estado poético não é alguma coisa que pertença a alguns poucos. Todos nós temos essa condição de criar um estado poético, desde que nós coloquemos a nossa ânima, né, a nossa energia, e essa energia de que Freud fala que é energia erótica, né? O que é eros? Não está só ligado à questão das relações amorosas ou sexuais. Eros é justamente o que nos anima, o que nos faz acreditar, como fez o senador, como faz a senadora, em carregar toda a sua energia para a criação de uma lei que valorize justamente sentimentos, pensamentos e pessoas que se dedicaram a representar a realidade de uma determinada forma que a gente diz, né, na universidade, estetizada, né? Quer dizer, são pessoas que interpretam a realidade e vão pensar sobre ela, vão traduzir o que nós não poderíamos traduzir, né, se não fosse de uma determinada forma. E a poesia está em tudo. Nós temos a poesia, pode estar em tudo, não é? Evidentemente. Então, depende de nós acessarmos, segundo Edgar Morin, esse nosso estado poético na nossa vida. E mesmo enquanto seres diurnos ou noturnos, mas, né, dentro da nossa referência, de cada momento que nós tenhamos que lidar com problemas. Ninguém gosta de problema, né? Mas o estado poético ele existe justamente em alguns valores, que é na bondade, no meu desprendimento, no meu altruísmo, na minha generosidade em olhar para o outro, né? Identificar as suas necessidades, em poder contribuir, né? Para que estamos por aqui? Para beneficiarmos uns aos outros, não é? Então, essa questão do ser generoso é uma condição da melhor poesia nas nossas vidas. A gente tem muito que aprender, né? Meu pai, ele diz o seguinte, e aí é uma questão interessante, porque a gratidão deveria ser uma disciplina ensinada na escola, né? A gente tira, esse ano eu tirei 6 em gratidão, não, vamos, né, praticar mais. 4, fui reprovado em gratidão, o que se faz agora, né? Vamos dar um intensivo aí para o aluno. Então, e o 10 em gratidão? Segundo meu pai, nunca se tira, né? Porque gratidão deve ser um exercício prolongado pela vida inteira, mas que seja a qualidade fundamental. Então, eu sou grata de estar aqui, poder falar algumas dessas coisas. É evidente que a Universidade de Brasília, que eu represento, assina embaixo e avaliza a criação do mês da poesia. Entendo que Tiago de Mello foi escolhido porque é um poeta que também tem preocupações, teve preocupações e tem com os direitos humanos, com essa condição, né, essa relação justa e pela verdade de uns com os outros. Também a questão da defesa do meio ambiente, nós sabemos, né, como poeta também do Amazonas, que ele sempre faz questão, né, de se identificar. Enfim... Me permita só para dizer, ele me deu um livro belíssimo, onde ele faz poesia sobre a realidade da Amazônia, e que, a nível internacional, esse livro dele, em poesia, conta a história da Amazônia e a defesa do meio ambiente. Sim. Eu não tinha lembrado disso, Faustana se lembrou muito bem. Eu vou dar a minha salva de palmas em homenagem ao meio ambiente. Sim, em homenagem ao meio ambiente. Claro. Então, é um poeta muito completo, o Tiago de Mello. E conviveu com o grande poeta Neruda, entre outros, não é? Esteve exilado no Chile, parece que por 20 anos, mais ou menos isso, não me lembro exatamente as datas, não é? Então, ele tem assim, uma experiência de vida
que também merece o nosso reconhecimento oficial. Ele tem o reconhecimento dos demais poetas, e é claro que nesse Brasil de poetas, eu digo que nós temos, aqui nós temos poetas. Eu tenho, o senador acaba de se confessar, né? Gostaríamos de ver seus poemas, inclusive, porque... Não faça isso. Faço. Imagine um senador poeta, que coisa belíssima, não é? Então, não é? Acreditamos ainda mais, então, no seu mandato, depois de ouvir isso. Enfim, mas eu trouxe aqui... Vou dizer o título. Política só com poesia é o título. Política só com poesia. Puxa... Coisa boa ouvir isso, né? Eu gostaria de finalizar mesmo, para passar a palavra ao poeta, né? Isso é o mais importante, eu imagino, porque pensando no que poderia comentar com os senhores e senhoras hoje, eu me vi diante de um texto do escritor que é angolano, morou em Lisboa e mora atualmente no Brasil, José Eduardo Agualusa, que conhecemos, é um desses poetas também inquestionáveis pela sua luta política, pelo seu dia a dia, né, pelas suas batalhas cidadãs. Fundador, emancipador de Angola, Agostinho, poeta? Sim, pois é, ele também poeta. Pois então... Então, e o Agualusa publicou no jornal O Globo, no dia 29/6, o seguinte texto. Ele é curtinho, eu também já resumi, mas fala exatamente sobre a importância da poesia, e aqui ele dá o título de A Cura pela Palavra. A boa poesia acende clarões no cérebro. Diz ele: há 2 anos surgiu na Inglaterra um curioso objeto literário, The Novel Cure, que poderíamos traduzir como A Cura pelo Romance. O livro, da autoria de Susan Eldekin e Ella Berthold, tem como subtítulo Um receituário literário de A a Z. A ideia é muito boa: receitar literatura para um vasto leque de males, de melancolia e depressão ao excesso de peso. O livreiro português José Pinho, um dos proprietários da bonita e extravagante livraria lisboeta Ler Devagar, inspirou-se nesse livro para criar um projeto ainda mais arrojado, uma farmácia literária. A farmácia deverá funcionar no átrio de um futuro centro de medicinas alternativas, como as coisas se ligam, né? Se agregam, a instalar num velho hospital de Lisboa, atualmente desativado. O paciente dirige-se ao farmacêutico literário, que é o biblioterapeuta, segundo ele, dá conta de suas queixas e recebe o remédio ou remédios, 2 ou 3 livros, que poderá utilizar ali mesmo, comodamente instalado num dos quartos da instituição, ou levar para casa também. Parece o devaneio feliz de um sonhador, e com a diferença de que esse livreiro, José Pinho, leva os sonhos a sério. Circula pelas redes sociais um estudo da Universidade de Liverpool, segundo o qual a poesia é muito mais estimulante para o cérebro e mais útil na resolução de problemas do que a chamada literatura de autoajuda. Mesmo ignorando a legitimidade desse documento, acredito nas suas conclusões. Livros de autoajuda costumam ser, os menos ruins, simples compilações enfadonhas de lugares comuns. A boa poesia surpreende, acende clarões no cérebro, provoca e desafia. A poesia, é sempre bom lembrar, começou por ser uma especialidade da magia. Magos declamavam seus versos para convocar espíritos, acordar remotas forças, criar acontecimentos através do verbo. Quase todos os meninos são poetas, diz Agualusa. Manuel de Barros, outro grande poeta nosso, confessou em várias entrevistas ter roubado versos prontos aos próprios filhos. Nada que surpreenda um pai ou uma mãe. Quem quer que tenha filhos pequenos conhece a experiência de redescobrir o brilho da língua através da poesia involuntária que os baixinhos praticam todos os dias. Infelizmente, o que a generalidade dos sistemas de ensino faz é tirar a poesia de dentro das crianças. Crescer é assim, perder a poesia. Talvez por isso temos tendência a adoecer à medida que nos afastamos da infância e da poesia.
E ele termina: acredito que a exposição prolongada à poesia é suscetível de provocar alterações irreversíveis no espírito de qualquer pessoa. Crianças que crescem ouvindo dizer poesia correm o risco de nunca se transformarem inteiramente em adultos, ou, pelo menos, em adultos conformados e doentes. Eventualmente, continuam sendo poetas a vida inteira. E aí eu termino com as palavras do próprio Tiago de Mello, tiradas, evidentemente, do grande Estatuto do Homem. Está dando uma discussão lá, porque eles querem... Por favor. Eu não estou lá. Está sobrando para o Júlio, estão xingando o Júlio, já que o Júlio chegou de lá. Mas eu é que me apaixonei e quis ficar aqui, o culpado sou eu. Muito obrigada, senador. Muito obrigada. E como diz Tiago de Mello, então, né, vamos dar a palavra ao mote, enfim, dessa homenagem. Ele diz: por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Então, viva Tiago de Mello, os poetas brasileiros e os poetas da canção. E aqui eu agora sou toda ouvidos, né, do nosso grande poeta brasileiro, Nicolas Ber, depois que, evidentemente, a senadora lhe passar a palavra. Muito obrigada, senadora. Obrigada a todos. Muito obrigada. Professora Silvia, bela fala, emocionante. Passo agora a palavra para o grande poeta Nicolas Ber. Então, bom dia a todos, todas. Um prazer estar aqui. Eu sempre vou a escolas, sempre vou a saraus, e vir ao Senado é uma oportunidade ímpar, né, pela repercussão que tem, né, de falar de poesia, porque falar de poesia é sempre muito bom, né, porque nós vivemos dentro de uma bolha poética. A poesia, nós estamos mergulhados na poesia, né, e não podemos viver sem poesia, porque nós não podemos viver sem sentimentos, sem emoção, né? Então, é impossível viver sem poesia, mas... Desculpa, cometi uma gafe. Silvia Cintrão, minha querida, meu querido Carlos Fernando, senadora Ângela, é ansiedade, né? É compreensível, tá? Desculpa, mas eu queria saudar a mesa e os presentes, né? Porque o tema é tão urgente também que a gente às vezes se atropela, mas eu queria primeiro então entregar à senhora uma coleçãozinha dos meus livros para constar aqui ou na biblioteca, para as pessoas terem acesso a uma parte da minha obra, alguns livros apenas, né? Mas então nós estamos mergulhados na poesia porque a poesia é inútil, mas nada é mais necessário, né? Não existe nada mais inútil do que a poesia e nada mais necessário. Quem disse isso é Otávio Paz, né? E a poesia não é de quem a escreve, de quem a precisa, né? De quem precisa dela. E então todos os povos praticam a poesia, mesmo os que não têm escrita, né? A poesia está em tudo e em todos, e sem poesia, como eu já falei, quero reprisar, sem poesia a gente não vive, porque nós somos emoção e sentimento. Enquanto houver ser humano, haverá poesia, né? Porque não somos robôs, não somos somos um circuito de emoções. Muito bem, então, eu estou correndo um pouco porque eu quero ler poesia de alguns poetas. E eu queria dizer sobre... a minha opinião sobre o mês, março ser o mês nacional da poesia, tranquilo, ok? Porque o Dia Nacional da Poesia já é comemorado dia 14 de março, dia de nascimento de Castro Alves, né? Então, a homenagem ao Tiago de Mello também só reforça o mês de março como mês nacional da poesia. Isso é tranquilo. E vamos à poesia, né? Antes de eu ler alguns poetas assim mais próximos da minha geração, de 70 para cá, eu queria invocar assim Nós temos grandes poetas, sim, né? Eu vou ler alguns aqui, os nomes de alguns, e dizer que toda seleção é injusta, mas Castro Alves, né? Tiago de Mello, Ferreira Goulart, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral, Cecília Meirelles, Gonçalves Dias, Oswald de Andrade, Augusto de Campos, Murilo Mendes, Mário Quintana, Jorge de Lima, Sousândrade, Vinícius de Moraes, Patativa do Assaré, Manuel de Barros. Eu invoco esses nomes para
falar de poetas assim mais próximos da minha geração, não é? Então, eu vou fazer uma leitura de alguns poetas que vocês conhecem, ou se não conhecem, vão conhecer, que são fundamentais assim da minha vivência de poeta. Eu vou começar com Paulo Leminski. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja que olhas para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais, nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear, o problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Poema de Paulo Leminski. Vou ler um poema aqui também de um poeta que mora em Brasília, fundamental, Francisco Alvim. O poema é Muito Obrigado. Ao entrar na sala, cumprimentei-o com 3 palavras. Boa tarde, senhor. Sentei-me defronte dele, como me pediu que fizesse. Bonita vista, pena que nunca a viste. Colhendo meu sangue, a agulha enfiada na ponta do dedo vai procurar a veia quase no sovaco. Discutir o assunto, o fume do meu cigarro, deixe-me experimentar o seu. Quanto ganhará esse sujeito? Blazer, roseta, o país voltando-lhe no hábito do anel profissional. Afinal, meu velho, são 30 anos, hoje como ontem ao meio-dia, uma cópia desse documento que lhe confio e amizade. Sua experiência pode nos ser muito útil. Não há incômodo algum, volte quando quiser. Uma outra poeta fundamental da nossa geração pós-70, Ana Cristina César, Sonho Rápido de Abril. As ambulâncias se calaram, as crianças suspenderam a voracidade batuta, 2 versos deliraram por detrás dos túneis. Moleza nos joelhos, mão de ferro nos peitinhos, tristeza suarenta, locomotiva, fútil, patinho feio, soldadinho de chumbo, manto de Jacó, escada de Jacó, 7 anos de pastor. Estrela demente desfilando na janela, de repente as ambulâncias estancaram o choro voraz dos bebês. Cacaso, que também faz aniversário em março, 13 de março, é um poeta também da geração mimeógrafo, da geração da poesia marginal, também importantíssimo. Lar docilar. Minha pátria é minha infância, por isso vivo no exílio. Imagens. Para evitar mal-entendidos, digamos desde já que nos amamos. Happy end. O meu amor e eu nascemos um para o outro. Só falta quem nos apresente. Zuka Sardan também é um poeta dessa turma, né? Que continua a lira, que vem lá de Camões, que vem lá de trás, que vem de Homero, né? que vai para o infinito. Naufrágio, Zuka Sardan. Quem pratica a virtude só para ganhar boa média está mesmo muito perto do vício. Mais prático, no caso, logo começar pelo vício. Não há força sem habilidade. Mas para que força? Habilidade só resolve. Responde-me, ó infortúnio, o grão parteiro do gênio. É menino ou menina? Ó almas fortes, domadoras de voluptuosidade, pilotos hábeis e serenos, evitando os rochedos. Homem ao mar. Tem um poeta aqui, importantíssimo, Torquato Neto. Cogito. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado e indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Viva Torquato Neto. Vou ler o meu, encaixar um meu aqui, pegar uma carona. Receita. Ingredientes:
2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos e 2 canções dos Beatles. Modo de preparar. Dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Obrigado. É uma oportunidade ímpar aqui, porque a poesia tem que ser divulgada, tem que ser lida, a poesia é necessária, mas não é obrigatória, tá? Porque se é obrigatória, deixa de ser poesia, né? Mas ela é necessária demais. Chacal, Desabutino. Quem quer saber de um poeta na idade do rock? Um cara que se cobre de penas e letras lentas, que passa sábado à noite embriagado, chorando, que nem criança, a solidão? Quem quer saber de namoro na idade do pó, um romance romântico de Cuba, cheio de dúvidas e desvarios, tal a balada de Negro Sedaka? Quem quer saber de mim na cidade do arrepio, um poeta sem eira nem beira, de um calipso neurótico, um Orfeu fudido sem ficha, nem ninguém para ligar num dos 527 orelhões dessa cidade vazia? Uma poeta mais recente, né, de Belo Horizonte, Ana Martins Marques, Em Branco. Dizem que Cézanne, quando certa vez pintou um quadro deixando inacabado parte da maçã, pintou apenas a parte da maçã que compreendia. É por isso, meu amor, que eu dedico a você este poema em branco. O equilibrista Eucanã Ferraz traz consigo resguardada certa ideia que lhe soa clara, exata. No entanto, hesita. Que palavra a mais bem medida e cortada para dizê-la? Enquanto não lhe vem o verso, a frase, a fala, segue lacrada a caixa no alto da cabeça. 3 mulheres aqui para finalizar, mas depois ainda finalizo com Drummond. São poetas novas, assim, recém-lançadas e que têm uma obra fundamental. Angélica Freitas, Minas Gerais. A pia pinga até a medula, a pia pinga. Galo canta a pia pinga, noite e dia pinga, pinga. Você cresceu, você casou, houve um golpe militar. A pia pinga e o menino da esquina virou padre. A pia pinga toda a caixa d'água. Alice Santana, Rabo de Baleia. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala nesse momento, sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos no sofá a falta de assunto. E o que eu queria, mas não te conto, é abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água. A urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, e a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia e seguir com ela. Bruna Beber. Todo urubu titia gritava, urubu, urubu, sua casa tá pegando fogo. Todo estrondo na rua, papai dizia, eita porra, aposto que é bujão de gás. Todo avião, vovó acenava. É seu tio, desde que entrou para a aeronáutica, não tenho mais sossego. Temi, ainda temo toda espécie inflamável. Lamentei tanto urubu desabrigado, desejei o fim da Força Aérea Brasileira. Só custei a entender, mamãe, e o que queria dizer com seu irmão. Não vem mais brincar com você. Papai do céu levou. Esses são os poetas, assim, tem muitos outros, o Ali Salomão, Luiz Turiba, Carlito Azevedo, mas vamos ficar com esses. Eu ando dentro da minha carteira com um poema do Drummond, que é o meu poema salva-vidas, né?
É um poema que é uma oração, ele está aqui todo recortado, até molhou esses dias. Tá. Os ombros, eu queria finalizar com 2 poemas, do Drummond e outro do Mário Quintana. Os ombros suportam o mundo. Fica à vontade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Outro poema aqui também, que é um poema salva-vidas, do Mário Quintana. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Muito obrigado. Muito obrigada, poeta Nicolas Bé. Realmente um momento de extrema emoção, sem dúvida nenhuma. Quem não gosta, aqui no Senado Federal, um ambiente que respira político o tempo inteiro, ter a leveza dessas poesias, né? Um tema tão precioso para todos nós. Eu queria dar visibilidade aqui no Senado Federal aos livros do poeta Nicolas Bé. Tem aqui Poesia Pau-Brasília, Nicolas Bé. Entre, por favor, entre blocos, entre quadras, entre, por favor. A Lenda do Menino Lambari. É outro livro de poesia do grande poeta que a gente quer divulgar aqui. Brasília Z, Cidade e Palavra. Tem aqui também. Dicionário. E tem esse outro aqui, Ateus Pilates, né, um livro de poesia. E aqui ele diz... É possível haver amor onde está o poder? Me parece que Paulo Paim foi a demonstração de que é possível haver amor e poesia, né? Logo, nós aqui da Comissão de Educação, Júlio, e todos os assessores que nos acompanham nessa audiência, vamos cobrar do senador Paulo Paim para comprovar que entre esse ambiente de poder pode sim haver amor e poesia. Então, para finalizar, eu queria dizer que todos os projetos de lei que instituem datas comemorativas, desde 2010, eles têm obrigatoriamente que passar por uma audiência pública. Por isso, essa audiência pública vai ser muito importante para que eu possa, como relatora desse projeto, aprovar, na terça-feira já, aqui na Comissão de Educação, o projeto do senador Paim, que institui o mês de março como o mês da poesia. Então, essa audiência ela foi de fundamental importância para instruir esse projeto de lei, que eu considero bonito, é uma poesia, um momento em que a gente discute coisas leves, que realmente poesia é um tema que está muito fora do nosso ambiente, do ambiente de muita competitividade, de muita disputa, de muita discussão, de opiniões muito divergentes sobre diversos temas em nosso país. Como eu coloquei aqui no início, temas como punição da maioridade penal, temas como redução da mortalidade materna, temas como inúmeros que vocês, como agentes políticos, também acompanham as inúmeras discussões que nós temos nesse Congresso Nacional. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, o fato de vocês terem aceitado o nosso convite para vir aqui no Senado e nos ajudar na elaboração desse relatório do projeto do senador Paulo Paim.